Então, a palavra progressismo está ligada à ideia de progresso infinito mediante transformação da sociedade. Se ligue aí, transformação da sociedade, da economia e da política, que está no meio, mais acentuado. A ideia de progresso, por sua vez, é frequentemente relacionada com evolucionismo, que é contra a palavra de Deus, certo? Então, tem muito, aqui tem a política, tem a transformação da sociedade e o positivismo também. Então, olha só, o que está acontecendo na nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, viu? A transformação da sociedade. O que é certo, eles pregam como errado. Isso está na escola, na televisão, em todos os setores que, às vezes, a gente nem percebe, ok? Progressismo, isso está dentro da nossa igreja. Muita gente sendo levada por isso. Completamente ideologia contra todos os princípios bíblicos. E o nosso pastor, Michelson Borges, vai explicar, vai falar para nós sobre isso hoje. Eu vou fazer uma oração para a gente começar a ouvir. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Deus, porque nós temos muitas oportunidades de mudar aquilo que ainda precisa ser mudado. Também, Senhor, oportunidade de compreender o que é necessário ser compreendido para que não venhamos ser enganados, Senhor. Isso, que o Senhor ajude-nos, meu Deus, ajudar toda a tua igreja a compreender para que não venhamos ser presas fáceis. Que o Espírito Santo venha sobre nós. A presença dele seja real, todos os dias, nos orientando, nos iluminando a vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Olá, tudo bem com você? Nesse trimestre temos estudado uma lição muito importante, uma lição que nos convida à missão, ao envolvimento na missão de Deus, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. E a lição que estudamos esta semana, sobre enxergar as pessoas com os olhos de Deus, trouxe ali um trecho, né, um momento, ali, um dos dias da lição, que fala sobre Filipe e a pregação do evangelho por meio desse apóstolo, quando ele encontra o eunuco etíope lá no caminho. É isso mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante é o fato de que Filipe não só estava disponível para Deus, para ser usado como instrumento, como ele também tinha a bagagem necessária para fazer isso. Ou seja, o conhecimento da Bíblia. Porque quando o eunuco diz que estava estudando as Escrituras, e especificamente o rolo de Isaías, Filipe tinha o conhecimento necessário para levar essa mensagem ao eunuco, a ponto de que ele aceitasse o Messias e fosse batizado ali mesmo no caminho, né, no rio. Então, duas coisas importantes: estar disponíveis e ter o conhecimento da palavra. A lição nos faz pensar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é central nesses processos de evangelismo. A lição nos faz pensar que existem outras obras que a igreja tem que fazer, inclusive assistenciais, né? A igreja adventista, por exemplo, tem a ADRA, tem o Mutirão de Natal, tem o projeto Vida por Vidas, doação de sangue. Tudo isso é muito importante, né? Tem a Coportagem, que é a venda de livros de natureza sobre saúde, né? E também que falam sobre família, e livros religiosos de conteúdo bíblico. Nós temos clínicas, hospitais, temos escolas, mas se essas instituições e esses serviços não levarem em conta a centralidade da Bíblia, eles realmente não estarão cumprindo o papel para o qual foram estabelecidos. Então, assim como na vida de Filipe, a Bíblia foi central e a pregação do Evangelho ali envolvia o conhecimento da Bíblia, a nossa ação evangelística, a nossa missão na Terra, deve ser também centralizada na Bíblia e na pregação do Evangelho. Se nós apenas entregarmos o pão físico, se nós apenas satisfizermos as necessidades físicas das pessoas, estaremos fazendo algo bonito, algo necessário, algo exigido de nós cristãos, mas estaremos fazendo apenas assistencialismo. Não estaremos levando às pessoas o conhecimento da vida eterna, a possibilidade de elas aceitarem a vida eterna. E essa semana eu publiquei em meu blog um artigo de um pastor batista, que causou alguma polêmica, né, porque ele fala do perigo do cristianismo progressista que está invadindo a igreja, e inclusive mudando essa visão de evangelismo que é a bíblica, né? Fazendo com que as pessoas pensem que apenas essas obras assistenciais ou coisa parecida
acabem sendo encaradas como evangelismo, como cristianismo, né? Então, é um perigo. Algumas pessoas ficaram até um tanto chateadas com a leitura desse artigo, mas eu penso assim, se elas não se veem na descrição daquilo que o autor fala ali, né, naquela descrição do cristão progressista, logo, elas não são exatamente progressistas, então não precisam ficar chateadas com o que está no texto. Mas o fato é que o que o autor do texto denuncia é um fato. Esse perigo está rondando as igrejas, já invadiu muitas delas. Eu, quando católico, era militante pela teologia da libertação. E eu me lembro muito bem do que o progressismo fez na vida de muitos dos meus amigos daquela época. Na verdade, muitos amigos meus que eram devotos católicos, eram pessoas que criam em Deus, hoje são ateus. Eles enveredaram para o lado da política, das ideologias de esquerda e acabaram se tornando pessoas sem Deus, ateus de fato. Eu fico muito triste ao ver isso. Também verifiquei esse fenômeno quando comecei meu curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina. Assim como eu, havia alguns jovens ali que eram cristãos, né? Eu era recém-convertido ao adventismo, mas havia ali também jovens católicos, evangélicos, que criam em Deus, que tinham uma vida devocional, mas com o tempo, e creio que com a ideologização, com a pregação das ideologias, né, Escola de Frankfurt, marxismo cultural, que alguns acham que não existe, mas infelizmente existe sim. Estudem um pouco sobre Gramsci e outros ideólogos aí que conseguiram dominar os meios de comunicação, a imprensa e a academia também. E eu, tristemente, pude perceber o mesmo fenômeno com esses colegas que criam em Deus, mas que com o tempo foram abandonando a igreja, abandonando essa visão espiritual do mundo e se tornaram também ateus e propagadores dessa ideologia complicada. Eu gosto de dizer também que não existe sistema político, sistema de governo ideal nesse mundo. Obviamente que não, né? Todos os governos estão corrompidos, a política está corrompida, embora haja algumas poucas pessoas lá dentro que tentam fazer alguma coisa diferente, mas a gente sabe que a única esperança para nós vem do alto, né? Quando aquela pedra de Daniel 2 destruir a estátua, os reinos do mundo e estabelecer o reino eterno. O único mundo de justiça, de paz, de bondade, será o mundo que Deus trará para nós, né? Uma intervenção divina. Não é a esquerda nem a direita que vai resolver nossos problemas. Há problemas gravíssimos, né, no capitalismo, especialmente quando pensamos assim no capitalismo selvagem, né, que leva muitas pessoas à indigência, em que poucos detêm o poder, em que pouquíssimos têm muito dinheiro e muita gente tem pouco dinheiro para viver. Então é realmente algo terrível, triste, denunciado até na Bíblia, né? Tiago, por exemplo, a carta de Tiago fala sobre a opressão que poderosos trazem sobre pessoas com menos condições, menos poder, enfim. A Bíblia denuncia, sim, o capitalismo selvagem, denuncia a injustiça social. Por outro lado, a Bíblia também apresenta, especialmente quando estudamos Apocalipse capítulo 11, né, e ali a besta que emerge do abismo, e ideologias que surgem com a Revolução Francesa, como o marxismo, que é um filhote da Revolução Francesa, sim. E quem não conhece bem esse assunto, eu convido a estudar. Eu tenho aqui no meu canal palestras sobre Apocalipse capítulo 11, a besta que emerge do abismo. Por favor, assista, para entender realmente que ideologias que acabaram sendo identificadas com a esquerda, com o progressismo, né, advém dessa revolução, que trouxe alguns aspectos positivos para a sociedade, é verdade, é inegável, mas o lado podre da maçã é que é o problema, né? O ateísmo renasceu no mundo com muita força a partir dessa revolução, do iluminismo, ideias progressistas, revolucionárias, trouxeram grandes problemas para a humanidade e até hoje estão aí competindo com o verdadeiro cristianismo. Como esse artigo trouxe alguma polêmica, eu quero analisar de perto com você, eu quero compartilhar com você aqui minha tela, eu vou ler alguns trechos do artigo. Na hora de encontrar o domínio, a melhor coisa é ter muita opção, e na GoDaddy tem. E comentar aqui, aliás, eu fiz meus comentários também, entre colchetes, né, e com texto italizado aqui, para que as pessoas percebessem que eu não concordo exatamente com tudo que está aqui, mas em grande medida eu vejo que o autor, Franklin Ferreira, que é um teólogo batista, também é um escritor, ele acertou em cheio, sim, ao descrever algumas correntes mais radicais aí no que diz respeito ao progressismo cristão, teologia da libertação, missão integral. Existem, sim, grupos aí fora, talvez alguns adventistas não conheçam, mas existem, sim, grupos que adotam essa teologia progressista. E, bem, eu vou ler aqui, então, ele começa citando Agostinho de Hipona,
Se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Há muitas pessoas fazendo do evangelho uma coisa meio estranha, né? Selecionando aquilo que acham bom no evangelho e até distorcendo. Por exemplo, tem pessoas que acham que Jesus teria sido um revolucionário. Nada mais falso, né? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo, outro vídeo no meu canal, em que eu falo sobre isso. Jesus não foi um revolucionário. Alguns acham que a descrição lá de Atos dos Apóstolos, da igreja cristã primitiva, que tinha tudo em comum, seria uma descrição de socialismo ou comunismo. Também é uma baita de uma incoerência, é um anacronismo, né? Eu vou deixar também aqui um link para um texto do meu canal, aqui do meu blog, em que eu analiso também essa questão de se a igreja cristã primitiva foi ou não foi socialista, né? Esse é um outro erro. As pessoas tentam enxergar a Bíblia com as suas lentes atuais, com as suas lentes ideologizadas, politizadas, né? E isso não é correto. A Bíblia tem que ser lida como ela é, como está escrito, né? Então vamos lá. O autor diz assim que, vou pular aqui algumas partes, você pode ler depois desse texto, né? A infiltração dos cristãos progressistas na igreja cristã. Essa ilustração aqui não fui eu também que escolhi, está no artigo original, que foi publicado no jornal Gazeta do Povo, de um cavalo de Troia, como se realmente essa ideologia fosse um cavalo de Troia entrando na igreja. Em linhas gerais, veja, grifei aqui linhas gerais, tá? E é bom que se sublinhe que nem todos os cristãos progressistas pensam dessa forma. Os cristãos progressistas pensam assim, e muitos pensam. Esse é o ponto. Se você não pensa assim, logo, talvez você não seja nem progressista. Pode ser que você seja, como eu, um cristão conservador, um cristão que se pauta pelos princípios da Bíblia. Mas muitos pensam assim. Franklin não é uma pessoa leviana, esse escritor aqui sabe o que está falando. Repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada e infalível. Para muitos desses, a Bíblia é apenas um livro de autoajuda, né? Contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus de fato. Falam da irrelevância da trindade ou defendem o teísmo aberto. Muitos desses defendem isso sim. São indiferentes aos ensinos do pecado original e pessoal e a salvação pela graça. Enfim, rejeitam uma série de coisas que são próprias do cristianismo, né? E, repito, muitos desses cristãos progressistas defendem sim isso aqui, eu conheço pessoas assim, conheço sites que defendem essas ideias, então não dá para dizer que não seja assim, não. São críticos da igreja, frequentemente são assim, ou então são desigrejados, pessoas que dizem ser cristãos, mas não pertencem a nenhuma igreja institucionalizada. E assim prossegue o artigo descrevendo algumas outras características, não é? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso citar. Eles abraçam algumas pautas, né? Os cristãos progressistas abraçam algumas pautas da extrema esquerda, como, por exemplo, defesa do aborto, liberalização das drogas, o antissemitismo e antisionismo, e Israel como um Estado terrorista. A evolução é percebida como um processo espiritual religioso, a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor e oprimido, vítima, né, causando divisão, brancos, negros, homossexuais e heterossexuais. Para Deus, todos somos seres humanos e Deus quer que nós sejamos uma humanidade que se ama, se respeita e que procura se pautar pelos princípios bíblicos. Infelizmente, o marxismo tem essa característica nefasta de dividir, de segregar e de causar brigas, né, entre essas classes. Isso é triste demais. A crença de que o homem branco cristão é o opressor, o diabo, e a igreja branca é o anticristo. Infelizmente, essas ideias acabam sendo reforçadas por esse progressismo, né? Satanização dos opressores e imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas, uma dívida histórica, né, das categorias a que pertencem. Que aqueles que não concordem com eles são fascistas, homofóbicos, racistas, misóginos. Muitas dessas pessoas que usam esses termos talvez nem saibam o que é o fascismo, né? Não sabem o que é homofobia de verdade, né? Enfim, acusam de coisas muito sérias pessoas que não têm nada a ver com esse tipo de pensamento, né? Isso é lamentável. E a fé de que o Estado controlador, sob o domínio do partido, pode moldar e controlar a sociedade civil, levando-a a um milênio secularizado. As ideias realmente marxistas, né, que não tem nada a ver, não pensam em volta de Jesus. Eu me lembro quando eu estava lá na Teologia da Libertação, não se falava em volta de Jesus, não se falava de um reino eterno que vai resolver tudo. Falava-se de implantar o reino de Deus na Terra. Como? Pela via política. Justiça social, era essa bandeira apenas. Eu fui saber que Jesus vai voltar apenas quando eu conheci o Adventismo e comecei a estudar a Bíblia mais a fundo. Então, isso aqui é um fato, eu experimentei isso, né? E alguns dos autores referenciais, ele cita aqui, dos cristãos progressistas, são Jürgen Moltmann, Hans King, Paul Tillich e outros mais, Rob Bell, e por aí vai. Sim, existem pensadores
né, o Leonardo Boff, né, Frei Beto. Eu era leitor, quase fã mesmo, de Leonardo Boff, que continua defendendo uma teologia de libertação, mas agora mudou um pouco o discurso, não fala mais tanto do proletário que é o pobre, mas sim da terra, né, a mãe natureza, a mãe terra, a mãe Gaia. E já gravei vídeos aqui no meu canal falando desse novo pensamento, que na verdade é o antigo remodelado de Leonardo Boff, um ex-frei que foi perseguido pelo Papa João Paulo II, que era um conservador, anticomunista, mas que agora respeita, admira e incensa o Papa Francisco, porque tem um pensamento alinhado com o dele, né? Então, Leonardo Boff voltou a ter voz no momento em que a Igreja Católica está sendo liderada por um Papa que tem uma orientação mais à esquerda, mais ligada à teologia da libertação. Eu te convido a estudar essas coisas, é importante para você saber também como são os bastidores dessa discussão toda. Acrescentei uma notinha aqui, ó. Mais uma vez é necessária a ressalva de que nem todos os cristãos progressistas adotam todas essas diretrizes ou exatamente como elas são formuladas. Eu ressalvei aqui em vários momentos essa questão. Esse é todo o evangelho, prossegue aqui o Franklin, né? Esse é todo o evangelho que os cristãos progressistas têm para oferecer. Por isso, os cristãos progressistas não podem ser considerados evangélicos, diz aqui o autor. Na verdade, são adeptos devotos da Igreja Vermelha, do politicamente correto. Se veem como parte de um tipo de nova ordem religiosa, totalmente leais ao partido e ao santo graal da ideia. E todos aqueles que não concordam com eles são tratados simplesmente como não pessoas. Gente, eu experimentei isso na minha carne, né? Ao ser atacado como fascista, como homofóbico, bolsominion, coisas parecidas, não é? Isso é triste quando as pessoas abandonam as ideias, a discussão de ideias e partem para o ad hominem e começam a atacar as pessoas, considerando-as não pessoas, pessoas dignas de serem odiadas, perseguidas, maltratadas. Vejam, os progressistas falam muito de amor ao próximo, de tolerância, não é? Mas quando você discorda veementemente de suas ideias, e pior, dessa invasão da igreja por essas ideologias, aí você vê os pregadores do amor realmente se travestindo de pregadores do ódio, né? De pessoas intolerantes. Isso é muito triste. Acrescentei uma nota aqui. Aliás, se você manifestar discordância deles, muitos desses pregadores do amor ao próximo se revelarão acérrimos críticos e não hesitarão em destruir a reputação dos oponentes, um típico ataque ad hominem. Começa a chamar de mentiroso, de fascista, como eu disse, né? De um monte de coisas assim que, infelizmente, não correspondem à realidade. Ou felizmente, né? Felizmente não correspondem à realidade, mas o ataque é injusto. Assim, eles têm por alvo subverter os alicerces mais básicos da fé e da ética cristã, para que a igreja seja controlada, né? Subordinada à agenda do partido, do Estado esquerdista, com sua agenda inflexível e colossal. De acordo com Peter Leinart, a religião da justiça social se apropria dos elementos-chave da ortodoxia cristã. Uma análise do pecado e do mal, um modo de salvação, disciplinas espirituais, uma comunidade com uma missão, uma esperança por um futuro de paz e justiça. Porém, todas as apropriações cristãs que a religião da justiça social faz são distorcidas por causa daquilo que lhe falta. Deus, Jesus, o Espírito. É uma igreja, uma santa igreja de Cristo sem Cristo. Interessante esse comentário aqui de Peter Leinart, porque é um fato, né? A maçã tem o lado bom, bonito, brilhante, vermelhinho, e o lado podre. Geralmente o lado vermelho é apresentado. Olha, nós somos promotores da justiça, do amor, da paz, do cuidado das minorias, tudo bonito, muito bonito, né? Mas quando você vira o lado podre, você vê então pautas que não tem nada a ver com o cristianismo, né? E na verdade afastam do cristianismo. E quando alguns ficam só voltados para o lado podre da maçã, começam a abandonar os valores cristãos. Eu vi isso em minha experiência, acompanhei isso na vida de muitas pessoas, e é triste de ver essas coisas, né? Na verdade, o marxismo cristianizado, ou o cristianismo marxizado, se apropriou de valores cristãos para parecer algo cristão, cristianizado. E aí que está o cavalo de Troia. Porque, na verdade, não precisamos ser marxistas para ser pessoas que amam o próximo, pessoas que respeitam os indivíduos, as minorias. Respeitar não quer dizer concordar com elas, com a prática de vida delas, mas é respeitar, enfim. Não precisamos ser marxistas para entender que precisamos cuidar dos pobres, dos desfavorecidos, né? Basta ser cristãos. Basta seguir os princípios bíblicos que já prevêem esse tipo de atitude para com o próximo. Abandonar as ideologias que não têm nada a ver com o cristianismo e viver o verdadeiro cristianismo. Isso nos basta, né? Prossegue aqui o artigo do Franklin.
impressiona a intransigência ideológica dos cristãos progressistas em sua ferrenha defesa das pautas esquerdistas. O livro sagrado deles poderia ser o Capital, mas o Capital do século XXI pode servir também. Não faltam profetas. Aliás, o próprio Marx, né, eu já falei sobre isso, quero também indicar para você aqui agora, antes que eu me esqueça, o vídeo Cavalo de Troia Vermelho. Eu gravei uma entrevista com um amigo, professor, estudou em universidades públicas, tem um mestrado, uma pessoa muito experiente, que nós analisamos, sim, então, na verdade, ele analisou em detalhes o Manifesto Comunista. Fomos às raízes, fomos às bases, para entender o pensamento inicial ali dessas ideias, né? E eu recomendo a você fortemente esse vídeo, o Cavalo de Troia Vermelho. Eu vou fazer depois a parte 2 disso também. Eu tenho livros aqui em minha estante, vários livros sobre a questão da história do comunismo, do marxismo, né? Do pensamento de Marx. E tem um aqui que mostra, né, uma biografia de Marx, praticamente, mostra que ele tinha um pensamento bem messiânico, né? Ele se via e os seus seguidores ouviam como uma espécie de novo Messias. Há um aspecto bastante ligado à religião, que alguns talvez ignorem porque pensam que é apenas uma teoria política, teoria econômica, né? Mas há um aspecto religioso muito forte ligado ao marxismo que as pessoas ignoram. E é aí que mora o perigo para os cristãos. Bem, vamos prosseguir aqui. Como escreveu Theodore Dalrymple, um autor que eu recomendo fortemente a vocês. Eu fui conhecer o Dalrymple apenas anos depois de ter sido já me formado em jornalismo. Como eu disse, no curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina, eu tive contato apenas com autores marxistas, autores do marxismo cultural, né? Theodor Adorno, Horkheimer e outros, né? A gente lia frequentemente os livros dessas pessoas, desses autores da Escola de Frankfurt, e praticamente fomos privados de saber que havia outros autores, pensadores alinhados a uma visão mais de direita, quem sabe, digamos assim, né? Uma visão mais conservadora, né? Críticos do marxismo. E o Theodore Dalrymple tem livros muito bons mesmo, né? Eu quero que você conheça esse autor aqui, porque vale a pena ler, quem sabe para equalizar um pouco suas ideias, especialmente se você é egresso de uma universidade pública, né? Diz o autor, o Dalrymple, há um tom evangélico nas declarações dos adeptos da política de esquerda. Uma triagem do trigo, do joio, das ovelhas, das cabras, das salvas e dos condenados. Eles não querem apenas mudanças formais, como, por exemplo, uma mudança perfeitamente razoável na lei após o que podem ser anos de discriminação injusta. Eles exigem uma reforma do coração humano e pretendem realizá-lo. Também não desejam tolerância, pois tolerar implica aversão ou mesmo desaprovação, uma vez que ninguém simplesmente tolera o que gosta ou aprova. Assim, não basta que as pessoas vivam e deixem viver, elas devem expressar sua aprovação do que antes lhes era desagradável. As consequências totalitárias disso são ou deveriam ser evidentes. Repito, quer dizer, afirmo, né? Theodore Dalrymple não é um religioso, não é um crente, né? Ele é um pensador, é um escritor e percebe coisas que muitos religiosos não estão percebendo. Em suma, os cristãos progressistas defendem com fervor uma paródia macabra da fé cristã, tornando tal revisão da fé subserviente ao programa político da esquerda. Eu grifei aqui um trecho do artigo do Franklin aqui, que eu achei bastante interessante, diz assim: para os cristãos progressistas, que são membros de igrejas cristãs, tudo é missão. E para esses, a missão principal do cristão é o serviço aos pobres e a defesa das causas das minorias. Então, passam a julgar todos os demais cristãos com base nas pautas esquerdistas. E esses cristãos progressistas, em geral, no geral, repito aqui, no geral, desprezam as igrejas tradicionais. Geralmente priorizam agências para-eclesiásticas ou ONGs, apartadas das igrejas tradicionais. E eu volto aqui, então, ao tema da lição da Escola Sabatina dessa semana. Ou melhor, um tópico que a lição aborda. A centralidade das escrituras, né? Veja, cuidar dos pobres, defender as minorias, veja, tudo isso aí está de acordo com o que Cristo pregou, claro, mas fazer disso a missão, e só isso, é o grande erro. E há pessoas que pensam assim. Eu já usei muitas vezes uma frase de um grande teólogo católico a quem eu admiro muito, Francisco de Assis, em que ele diz assim: pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Não está errado, né? Mas isso pode fazer com que alguns pensem que pregar é só fazer o bem, pregar é só alimentar o faminto, né? Isso é um compromisso cristão, mas pregar não é isso. Pregar é falar do amor de Deus, mas das verdades do Evangelho. Pregar é dizer que Jesus vai voltar e que existe um projeto, um plano de redenção, que existem verdades bíblicas que são
não só maravilhosas, como são libertadoras. Então, se eu não pregar essas verdades, eu não estou evangelizando. Me desculpem, né? Eu estou fazendo assistencialismo, trabalho social. Tudo isso é muito importante, repito, muito bonito, mas não será a pregação do evangelho. Acrescentei uma nota aqui a esse trecho grifado. Obviamente que todos os cristãos devem se preocupar com os pobres e com os direitos humanos. Devem trabalhar pelos que sofrem e ajudar a amenizar a dor do semelhante, mas não fazem isso por causa das bandeiras ideológicas, nem entendem que isso é a essência do que constitui pregar o evangelho. Fazem isso simplesmente porque amam o próximo, porque seguem o exemplo do mestre, porque é o correto a ser feito, mas entendem que pregar o evangelho é falar de Cristo e das verdades bíblicas anunciando a salvação e a volta de Jesus. Outro trecho que eu grifei aqui no artigo do Franklin, como Leinhardt escreveu, os devotos da religião da justiça social exibem uma paixão admirável por consertar o mundo, bem como um zelo implacável por abnegação e disciplina. Essa paixão e zelo são equivocados, mas o fato de que essa fé cativa a imaginação de tantos jovens é uma acusação a uma igreja letárgica que promete pouco e exige menos. Eu vi isso na minha juventude e adolescência, né? Realmente essas causas são apaixonantes, né? Elas geralmente encantam os mais jovens e não deveriam parar de encantar também os mais velhos, né? Mas, acrescentei uma nota, de fato, os cristãos entendem que não é possível salvar nem consertar este mundo. Uma revolução para consertar o mundo, né? O mundo está com seus dias contados. Este mundo será destruído e recriado por Deus. Devemos preservar o mundo o quanto pudermos. Questão de mordomia cristã, inclusive. E ajudar as pessoas a ser salvas por Cristo, que é a verdadeira missão. Então essas pautas aí ambientais, por exemplo, de salvar o planeta, né? Veja, muitos me entendem mal quando eu falo isso. E eu sou mordomo de Cristo, eu entendo assim, a mordomia cristã. Eu procuro preservar meu corpo, mesmo sabendo que ele vai ser destruído pela morte ou pela volta de Cristo, vai ser recriado. Assim também eu procuro preservar o meio ambiente, procuro não poluir, procuro evitar tudo que cause dano à natureza, porque eu sou um criacionista, porque eu sou um adepto da mordomia cristã. Mas eu entendo que eu não vou salvar a Terra com essas atitudes, eu vou preservá-la o máximo possível, dentro do meu alcance. Agora, salvar o planeta, isso não existe, né? Ele vai ser destruído e vai ser recriado por Deus. Então é salvar as pessoas e preservar o planeta. Essa é a nossa bandeira. Enfim, eu vou pular aqui para outros trechos grifados, você pode ler depois o artigo inteiro, né? Assim, os cristãos progressistas tendem a subversivos, portanto, né? Subverter a igreja como uma comunidade da palavra e do sacramento, transformando-a numa mera associação social e humanitária, a serviço dos partidos e do Estado esquerdista. Mas, quando isso ocorre, pastores progressistas, metidos a intelectuais ricos e bem vestidos, não mais cuidam dos membros da igreja, somente os usam. Novamente, é bom sublinhar que nem todos são assim e que há honrosas exceções a essa regra, obviamente. Outro trecho aqui. Por fim, é necessário afirmar que a missão suprema da igreja é proclamar que todo ser humano é pecador e está destinado à morte eterna, e que crer no evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que, de acordo com a Escritura, morreu e ressuscitou por pecadores, é o que nos assegura o perdão e a vida eterna. Então, a minha nota, todos os ministérios e demais trabalhos da igreja devem orbitar e apoiar essa missão. De nada adianta resolver o assunto da fome do estômago sem saciar a sede da alma. Ellen White diz que a nossa missão mais importante como adventistas é pregar as 3 mensagens angélicas, que tudo mais fica em segundo, terceiro planos. Então, repito, todas as missões da igreja, todos os ministérios, todos os trabalhos que são importantes por si sós, mas devem orbitar essa missão. Devem facilitar o acesso das pessoas às verdades da salvação. A fome volta, né? As necessidades físicas voltam, mas a sede da alma ela é permanente e deve ser saciada definitivamente por Jesus, pela pregação do evangelho falado. Ok? Bem, é isso aí, né? Ele diz aqui, ainda lembro de um desses professores esquerdistas teimosos, sem temor a Deus, proferindo blasfêmias grosseiras sobre Jesus Cristo em sala de aula. Alguns chegam a afirmar, como eu disse, que Jesus seria um revolucionário, que a igreja cristã primitiva era socialista, né? Ao mesmo tempo que eram propagandistas da teologia liberal ou da teologia da libertação, eram devotos esquerdistas. Aqui o Franklin fala de uma experiência que ele viu, né, na sala de aula, enfim, né?
ou eram agnósticos, ou ateus e tudo mais. Eu experimentei essa realidade, digo aqui na nota, em meu tempo de líder católico no fim dos anos 80 e início dos anos 90, como seguidor da teologia da libertação, como eu já disse para você. Bem, o que mais que eu posso dizer aqui desse artigo? Tem bastante coisa interessante. Toda a noção de cristianismo foi subvertida pelos cristãos progressistas, subordinados que estão a uma ideia. Se isso é assim, eles não podem ser reconhecidos como cristãos, pois colocaram a fé na ideia e na revolução, são mais próximos do gnosticismo do que do cristianismo. Portanto, devem ser caracterizados como cavalos de Troia dentro da igreja. Interessante, digo eu aqui, que o autor usa a mesma expressão que eu usei naquele vídeo, né? Cavalo de Troia vermelho. Se você não se vê assim, repito, você não é um progressista exatamente, mas tem gente que é assim, né? Isso é um fato. Bem, termina aqui o artigo então, e eu digo o seguinte na nota. Embora seja teólogo batista, Franklin Ferreira fez um diagnóstico interessante do que está acontecendo com todas as igrejas cristãs. Perfeccionistas, extremistas e fanáticos têm feito grande estrago nas igrejas, mas progressistas, inconsequentes, não ficam atrás. Esses estão até mais capilarizados e vão minando aos poucos os fundamentos doutrinários e os valores do cristianismo, reduzindo o vigor da sua mensagem. Temos que prestar atenção nessa tendência e opor resistência a essa subversão do verdadeiro cristianismo. E aqui estão 2 vídeos que eu quero recomendar para você, então. Cavalo de Troia Vermelho, parte 1, e Cristianismo combina com marxismo. Assista e, por favor, tire ali as suas conclusões. Bem, eu achei necessário, então, gravar esse vídeo, porque o texto já está publicado, é só ser lido, mas como houve muita incompreensão e algumas reações exageradas, eu quis, né, gravar esse vídeo para explicar um pouco mais aqui, olho no olho, para dizer que, na verdade, respeitamos todas as pessoas, não importa a visão de mundo que tenham, né? Nós amamos todas as pessoas, como cristãos, temos que ser assim, mas eu não poderia deixar de destacar aqui um perigo, entre outros, né? Eu, quando me tornei criacionista e abandonei o darwinismo, passei a escrever, pregar, falar sobre os enganos do evolucionismo naturalista, porque eu vejo que muitos jovens são levados também por essas ideias, então eu procurei, como jornalista, divulgar esses conceitos criacionistas para que as pessoas pudessem ter uma chance de conhecer o que eu conheci lá no passado. Eu não posso fazer diferente com o assunto do marxismo cultural, do progressismo cristão, porque eu vejo, sim, que a semelhança do darwinismo, essas ideologias minam a fé cristã, causam divisão e estão realmente entrando de forma sutil nas igrejas. No que diz respeito ao adventismo, nós somos assim bastante blindados até contra ideias espiritualistas, contra ideias evolucionistas, afinal guardamos o sábado. O sábado é uma barreira fortíssima contra ideias evolucionistas, porque é o memorial da criação, mas não temos sido tão atentos com respeito a essas ideias marxistas, né, que têm também causado estragos, né, como advindas lá da Revolução Francesa, da besta que emerge do abismo, né, como um espetáculo paralelo ao adventismo que nasceu no século XIX. Todas essas ideologias também nasceram lá muito próximo do adventismo. Eu não vejo coincidência nisso, não. Eu vejo como realmente uma estratégia satânica para usar a fim de minar o poder da mensagem cristã e especificamente da mensagem adventista. Espero que você considere esse conteúdo aqui com muita oração, com muito respeito, assim como eu respeito também aqueles que pensam diferente de mim. Eu sou um defensor do contraditório, do debate de ideias, porque afinal, como jornalista e como cristão, afinal de contas, eu não posso fazer diferente. Mas espero que você analise tudo isso com muito carinho, leia mais, estude mais, assista aos vídeos que eu indiquei e tome a sua decisão. Jesus está voltando e ele espera que a sua igreja desperte com a mensagem verdadeira e que pregue o evangelho verdadeiro a um mundo que perece. Um grande abraço para você. Ok. Gente, olha só quão importante é a gente estudar outras coisas para compreender o que está acontecendo.